E aí galera, bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal Matemática Fácil e Prática. Eu sou o professor Roberto e vou estar trabalhando hoje com vocês juros simples. Beleza? Nós vamos estar trabalhando juros simples, certo? Então vamos para a nossa aula de hoje. No sistema de juros simples, o percentual ele é aplicado apenas sobre o valor inicial, certo? Isso é bem interessante. O juros simples, o percentual, ele é aplicado apenas sobre o valor inicial, ok? Geralmente, o juros simples ele é utilizado em situações de curto prazo, certo? Então, nós podemos definir juros como rendimento, certo? O juros vai ser o rendimento de uma aplicação financeira, certo? Então, podemos definir novamente como rendimento de uma aplicação financeira, valor referente ao atraso no pagamento de uma prestação ou a quantia paga pelo empréstimo de um capital, certo? Então, esse aqui é o que a gente pode definir de juros, beleza? Então, vamos para frente. O juros simples, como calcular esse juro? Então, olha só. Para calcular esses juros, certo? No sistema de capitalização simples, os juros eles são calculados com base no valor da dívida ou da aplicação. Dessa forma, o valor dos juros ele é igual no período de aplicação ou composição da dívida. Ele não vai mudar, vai ser sempre o mesmo juros. Sempre esse juro vai ser em cima de quê, pessoal? Do valor inicial, ou da dívida ou da aplicação. A expressão matemática utilizada para esse cálculo, certo? De situações envolvendo juros simples é a seguinte, olha só. J igual a C vezes I vezes T. A gente costuma brincar, João, cidade. João está na cidade. Por que João está na cidade, Roberto? Ó, J, João. City, cidade. Então, ó, João está na cidade. Certo? Isso é só uma dicasinha se quiser memorizar, né? Então, vamos lá. Ó. J, que é o juro, vai ser igual ao capital aplicado vezes a taxa vezes o tempo. Certo? Então, olha só. J está aqui, ó. Juro. O C é o capital. O I é a taxa de juros e o T é o tempo de aplicação, seja ela em mês, bimestre, trimestre, semestre, ano, certo? Então, isso aqui a gente pode utilizar tanto em mês, ao bimestre, ao trimestre, ao semestre, ao ano, depende de cada questão. Isso aqui é para calcular os juros, tá certo? E para calcular o montante final que a gente vai ficar, nós utilizamos essa fórmulazinha simples, né? O montante final, que é o M, certo? Ó, o montante final vai ser igual ao capital que foi aplicado, mais os juros. Esses juros aqui é esse aqui, ó, que a gente calculou aqui, ó. Certo? Então a gente calcula os juros para depois saber qual foi o montante final. Beleza? Então vamos lá, ó. Juro simples, isso aqui é a fórmula de juro simples. Na próxima aula a gente vê o juro composto. Juro simples é igual ao capital vezes a taxa de juros vezes o tempo de aplicação. E para me calcular o montante final, M é igual ao capital mais o que a gente encontrou aqui, ó, o juro que a gente encontrou. Tá certo? Então vamos aqui para um exemplo simples. Qual o valor do montante? Olha só, ele quer o montante, né? Então já sei que montante será M, ok? Ele quer o montante produzido por um capital de R$ 1.200. Capital, né? C, R$ 1.200. Aplicado no regime de juros simples, olha só. Ele está falando aqui, ó, juros simples. Então, eu já sei qual é a fórmula que eu vou usar. J igual a C vezes I vezes T. Há uma taxa mensal
mensal, mês, de 2%. Certo? Ó, 2%. Durante quanto tempo? 10 meses. Então, vamos lá. Olha só, capital, como já marquei lá, 1.200, certo? A taxa de juros, certo? É de 2%. Pessoal, tem uma aula minha aí, tá na descrição também desse canal, que fala um pouquinho sobre porcentagem. E quando eu tenho 2%, é a mesma coisa que 2 sobre 100, certo? 2%. É 2 dividido por 100, que dá 0,02. Não é, ó? Então, ó, eu vou utilizar isso aqui. Eu sempre transformo no número decimal, tá certo? Eu pego aqui a taxa de juros, aqui, ó, a taxa, e divido esse valor por 100, que é por cento. E aí eu pego esse valor aqui, ó. Então, foi isso que eu fiz, ó. Ao mês, beleza? E ele disse que quantos meses? 10 meses. Então, eu tenho capital, que é o C, o I, 0,2 e o tempo, 10 meses. A formulazinha tá aqui, ó. J igual a C vezes I vezes T. João na cidade, né? Ó, João City. Então, J igual a capital vezes taxa de juros vezes o tempo. Substituindo, ó, foi o que eu fiz. Capital 1.200, taxa de juros 0,02 e o tempo 10 meses. Como a taxa está mensal aqui, ó, e aqui está em meses, beleza. Multiplica tudo aqui, eu tenho o capital. Multiplicando esses três valores aqui, eu obtenho 240, certo? Mas ele pede o quê? Ele pede o montante, tá aqui, ó, ele pede o montante, certo? Então, para calcular o montante, qual é a formulazinha? A fórmula do montante é o capital mais o juro. Então, é só somar 1.200 mais o juro que ele encontrou aqui, ó, 240. Então, o montante dele aqui deu quanto, pessoal? 1.440. Então, está aqui o montante produzido depois dessa aplicação a 2% ao mês durante 10 meses. 1.440. Vamos para mais um exemplozinho. Determina o valor do capital. Agora ele quer o capital, olha só, ele quer C. Ele quer o capital agora, não é isso? Ele quer o capital que é aplicado durante 14 meses a uma taxa de 6%. Lembrando que isso aqui a gente vai ter que dividir por 100, né? Isso aqui, ó. A gente vai dividir ele por 100, certo? Rendeu o juro de R$ 2.688. O J, que é o juro, certo? Foi 2.688. Então vamos lá. Olha a formulazinha aí, ó. Os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes T. Eu tenho o juro. Quem é o juro? Está aqui, ó. O juro está aqui, certo? Eu tenho a taxa, o I que está aqui, ó, 6%. E eu tenho o tempo que foi 14 meses. Então, ó, esse 6% aqui, a gente dividiu 6, vai ficar bonitinho aqui, por 100, certo? Nós dividimos 6 por 100. Dividindo 6 por 100, nós obtemos quanto? 0,06 vezes 14. Multiplicando esses dois valores aqui, ó, 0,06 vezes 14, nós temos 0,84. E aqui no lugar do juro eu coloquei esse valor aqui, certo? Então, ó, esse número está multiplicando, ele vai passar para cá o quê? Dividindo, beleza. Então, ó, o capital vai ser igual a 2.688 dividido por 0,84. Quando eu fizer essa divisãozinha aqui, ó, 3.200. Então, esse foi o capital que foi investido durante 14 meses a uma taxa de juros simples de 6%. Então, o valor do capital é de R$ 3.200. Essa foi nossa aulinha de juros simples. Espero que vocês tenham entendido. E na próxima aula nós vamos trabalhar juros compostos. Valeu, pessoal. Se inscreva aí no canal e até a próxima aula.